Bom, eu vou falar então na aula de hoje um pouco sobre o processo de desenvolvimento de produtos, né? E também, né, dentro desse processo, como é que acontece o desenvolvimento aí da tecnologia. Então, assim, toda empresa, né, organiza o seu processo de desenvolvimento de produto em termos de um conjunto aí de atividades, tá? Essas atividades, as atividades são manipuladas aí em informações, tá? E para fazer e quem, né, quem executa essas informações, quem executa as atividades e as informações são as pessoas que estão organizadas sobre um determinado aspecto e elas utilizam aí recursos, né? E esses recursos, computadores, assim por diante, planilhas e vai, né? E tudo isso daqui anda de acordo aí com as estratégias, metas e os indicadores da empresa. Bom, dentro desse processo aqui, dentro desse modelo aqui que eu até mostrei, né, para vocês, então a empresa ela fica identificando quais são as ameaças, as oportunidades e as novas tecnologias. Então tem lá um setor de inteligência de mercado, tem um setor que fica capturando as oportunidades. E essas ameaças, oportunidades e tecnologias, elas são como se fossem projetos, né? Ou ideias de projeto. Essas ideias elas são avaliadas, tá? Ou seja, a empresa tem um gerenciamento de ideias. Essas ideias elas viram projetos e por fim esses projetos, alguns são filtrados, alguns dão certo, outros não dão certo. E aqueles que dão certo viram produtos ou serviços, tá? Para isso a empresa tem que fazer uma gestão de parcerias, tá? E aí, dentro desse processo, dentro digamos assim, desse modelo aqui, ó, né, dentro desse modelo aqui geral, acontece dois processos. Um é o processo de desenvolvimento de tecnologia e o processo de desenvolvimento de produtos. Então, começa-se lá com o desenvolvimento de uma tecnologia. Quando essa tecnologia ela está madura o suficiente, ela é incorporada aqui, ó, no produto, conclui-se aqui o desenvolvimento dela, né? E aí ela passa a ser implementada lá dentro de um produto, tá? Então isso daqui é um modelo assim bem geral, né? As empresas elas podem derivar esses modelos, né, dependendo do nível de complexidade, né, dos seus projetos. Mas o que importa muito, o que importa mesmo é o seguinte: o que a empresa quer? Ela quer redução do time to market, gerenciar os seus riscos e fornecer um produto, né, que traga valor para os clientes. E que só tem algumas reportagens que mostram a importância do desenvolvimento, né, de tecnologia, de produto e a questão da inovação. E aqui eu vou mostrar um modelo, né, onde que o desenvolvimento aí do... Esse daqui é um modelo, digamos assim, um modelo clássico, né, de desenvolvimento aí de produtos. Só que se eu pegar aqui, ó, muitas vezes aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de desenvolvimento do conceito aqui, ó, do conceito aqui do produto no projeto preliminar, muitas vezes aqui dentro eu tenho o desenvolvimento da tecnologia. Bom, aqui tem a visão do que é um processo, né? Isso daqui também acredito que vocês já sabem, né? Um grupo de atividades aí é um grupo de atividades realizadas aí com uma sequência lógica para produzir um bem ou um serviço, né? Então isso daí tem lá da definição, né, da norma ISO 9000. E a ideia é que esse modelo aqui, ó, de referência, né, de desenvolvimento de produto e tecnologia, ele leva em conta quais são as estratégias da empresa, como que a empresa está organizada, um conjunto de atividades e um conjunto aí de recursos, né? E esse modelo, ele é um modelo de referência, por quê? Porque ele deve ser enxergado aqui, ó, por todas as pessoas, tá, que participam do processo de desenvolvimento de produto e do processo de desenvolvimento de tecnologia, tá? Desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento de produto. Então, ou seja, ele é um mapa comum, né?
Bom, é claro, né, que quando a gente fala em desenvolver um produto, né, desenvolver uma tecnologia, desenvolver um produto, muitas vezes a gente está falando de um projeto, né? E esse projeto nada mais é do que um esforço temporário para produzir um produto ou serviço que tem essas características aqui, ó, né? Aqui eu vou passar também algumas coisas, mas o importante aqui ó, é que assim, ó, os processos, os projetos, eles são temporários e eles são únicos e eles têm objetivos aqui ó, comuns, tá? Bom, é, tô passando aqui uns slides, mas assim, ó, quando a gente fala em desenvolvimento de produto, né, a gente está falando em um processo que ele tem três fases, uma fase de pré-desenvolvimento, uma fase aqui, ó, de desenvolvimento e uma fase de pós-desenvolvimento, tá? Onde que nessa fase aqui a fase de pré-desenvolvimento a gente tem o planejamento estratégico do produto, planejamento do projeto. Aqui no projeto, no desenvolvimento, a gente tem as fases de projeto informacional, tá? A gente tem a fase de projeto informacional, conceitual, projeto detalhado, preparação da produção e lançamento do produto no mercado. E que no pós-desenvolvimento a gente tem essas duas fases. Então vou dar uma visão geral aí para vocês, tá? Desse modelo, tá? Aqui tem os slides que eu estou passando, porque eu já comentei também. Esse modelo, né, se vocês forem para uma empresa, a gente vai ver que esse modelo ele tem várias fases, essas fases estão divididas em etapas, e essas etapas em atividades, e esse desdobramento aqui, ó, ele facilita, sabe o que? O planejamento. Então, com esse desenvolvimento fica muito mais fácil planejar as minhas atividades. E além disso, em cada uma dessas fases a gente tem pontos aqui de tomada de decisão entre uma fase e outra, tá? Ó, tô vendo aqui, ó, entre uma fase a gente tem pontos aqui, ó, a gente tem pontos aqui de tomada de decisão, que são o que? São gates, né? Nesses gates são avaliados critérios técnicos, critérios econômicos, critérios ambientais, sociais e assim por diante, tá? E dependendo dos critérios, né, que são definidos, né, e a tomada de decisão, pode ser que um projeto ele possa ser cancelado, congelado, redirecionado, aprovado, né? E aí assim, ó, né, quando eu estou falando aqui em projeto, né, pode ser um projeto, por exemplo, né, de desenvolvimento de uma tecnologia, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui ó, um projeto de uma vacina. E aí, né, eu vou aplicar lá uns critérios e aí eu vou definir se aquela vacina vai, por exemplo, da fase 2 para a fase 3, tá? Então, esses critérios, esses critérios aqui, ó, eles são bastante importantes. Então a gente vê assim, ó, né, que esses critérios eles são critérios técnicos, são critérios ambientais, são critérios sociais, são critérios econômicos e aí vai, né, muitas vezes são critérios políticos, né? Então assim, ó, vocês vejam a quantidade, né, de critérios que eu posso ter aqui, ó, né, para proporcionar, né, o que a minha tomada de decisão, né? E que eu vou passar também, porque dentro desse processo aqui de desenvolvimento de produto a gente acaba tendo aqui, ó, né, várias atividades e a gente pode utilizar aí, né, para realizar todas essas atividades, vários métodos e várias ferramentas, tá? Bom, uma coisa que acontece, né, quando a gente está falando em desenvolvimento aqui de tecnologia, tá? É muito comum a gente ter parceiros aqui de desenvolvimento de tecnologia. E esses parceiros eles podem estar envolvidos aqui no processo de desenvolvimento de produto em diversos momentos. Então, desde lá um parceiro de risco, né, que ele vai assumir todo o risco daquele projeto, tem um cara que ele vai fornecer, por exemplo, somente uma peça padronizada, tá? Então, assim, ó, ou mesmo um serviço.
Então, a depender da complexidade, por exemplo, né, dependendo da complexidade lá do produto, né, a depender de quanto que se tem que investir, né, qual tipo de formação de pessoas que eu tenho que ter no projeto, eu posso ter um parceiro de risco, eu posso ter lá, por exemplo, um cara que vai ser um fornecedor de uma peça padrão. Isso é muito comum, né? Esse, por exemplo, esse parceiro de risco, esse co-desenvolvedor aqui, ó, ele é muito comum, por exemplo, na indústria aeronáutica, né? Onde cada uma dessas partes aqui, ó, né, do avião, elas são fabricadas o quê? Por empresas de diferentes países. Então eles fazem um consórcio para permitir o desenvolvimento do avião. Então, isso daqui, esse daqui é o caso da Boeing. Esse daqui é o caso da Embraer e esse daqui é o caso da Airbus. Tá? Então, isso daí acaba sendo o quê? Acaba sendo uma característica, tá? Isso daqui é uma característica do setor aeronáutico. Ok? Bom, claro que nesse processo a gente tem diversas pessoas que trabalham com diferentes responsabilidades. Então, assim, ó, todo esse processo de planejamento de tecnologia e produto, ele começa com essa fase lá no início de planejamento estratégico do produto, onde que a empresa aqui, ó, ela vai olhar para o futuro, né? Então, ou seja, a corporação aqui, ó, né? Essa corporação aqui, ó, ela vai olhar lá na frente, né? E aí ela vai ter lá, por exemplo, né, ela vai identificar quais serão, por exemplo, as tecnologias, os produtos que poderão ser lançados no mercado ao longo aí de diversos anos. Então, isso daqui é o caso, por exemplo, né, do A380, né, e o da Boeing, onde que esses dois aviões aí eles competiram, né, para um determinado mercado. Então, as empresas fizeram uma análise de futuro, né, de análise de cenários, e a Airbus apostou em aviões grandes, né, de dois andares. Esse daqui já é material, a Boeing já apostou em aviões fabricados com materiais compostos, com mais economia, né, e os dois enfrentaram diversos problemas ao longo aí do desenvolvimento. E hoje em dia a gente vê, né, que o A380, né, ele está praticamente em desuso, né? Então o que acontece? Nesse cenário as empresas ficam vendo a estratégia de produto do mercado e vendo também quais são as estratégias aí de tecnologia, tá? E cada uma dessas bolinhas aqui, ó, pode ser novos produtos, novos projetos, novos serviços e assim por diante, tá? Então, esse fluxo aqui, ó, né, se a gente olhar, muitos desses projetos aqui, ó, pode ser que eles não aconteçam, né, ou porque o mercado mudou, né, então, por exemplo, o cara, eu vou lançar um restaurante de comida aquilo, né, pô, mudou, né, hoje em dia não dá mais, né, ou então porque a tecnologia, ela se tornou inviável. Então, fruto da análise do mercado, né, e da tecnologia, as empresas elas vão fazendo as suas escolhas, né, tomando as suas decisões, mas a ideia é que chegue no final um produto disponível para o mercado. Tá? E aí eu posso usar, por exemplo, o mapa de tecnologia interna, né, do produto, onde que eu vou ter aqui, por exemplo, quais são as funções, né, quais são as funções aqui de um refrigerador, e para cada dessas funções eu tenho qual que é a tecnologia que é utilizada hoje em dia e quais são as alternativas futuras, né? Então, para retirar calor aqui, ó, eu tenho uma tecnologia que ela é usada hoje, eu tenho 3 tecnologias aqui que são possíveis de serem utilizadas. Então, essas tecnologias, cada uma dessas daqui, ó, né, ela pode ser uma bolinha lá, ó, né? Ela pode ser uma bolinha aqui desse slide anterior. Tá?
pessoal de marketing, eles gostam de usar alguns conceitos, né? Então eu posso qualificar os produtos aí, né, segundo vaca leiteira, estrela, criança, problema. Cada produto aí com as suas características, tá? Eu vou passar isso daí, tá lá no slide, mas é porque eu quero comentar uma coisa que é mais interessante, é o seguinte, esse daqui. Então assim, ó, né? Os produtos, às vezes a empresa, né, ela lança um produto e esse produto aqui, ó, ele lança um produto, ele não dá ainda, né, tem que arrumar alguma coisa, né, mas se ele der certo, ele vai virar aqui uma estrela, né, e aí no final a ideia é que ele venha para cá, né, e ele gere bastante dinheiro para a empresa. Então isso daqui é, por exemplo, um automóvel Gol da vida, né, um Fiat Uno em determinado momento da sua vida. É claro que algumas coisas aqui elas ficam obsoletas, né, por exemplo, foi o caso lá, por exemplo, do Macombi, né, e ela veio parar para cá, tá? Então, isso daqui a empresa, né, a empresa não quer fazer isso, né, mas no caso ela veio para cá porque por um aspecto legal, tá? Ela não atendia mais a legislação. Então, tudo isso daqui ocorre, né, e é claro assim, ó, se a empresa não investir em tecnologia, né, se a empresa não investir em tecnologia, pode acontecer muito com isso e disso daqui, ó, tá? Bom, é claro que toda empresa ela quer projetos, né, que sejam fáceis de fazer e projetos que dê bons retornos. Então esse daqui acaba sendo, né, os melhores projetos. Tem projetos de inovação incremental, né, pequenas modificações, tá? Então às vezes acontece isso daí também. Uma outra forma de ver isso também aqui, ó, né? Então, por exemplo, de projetos de plataforma, de caminhões e assim por diante, tá? Aqui a empresa fez um projeto, construiu um gráfico, né? Onde que eu tenho lá, por exemplo, o nicho de mercado e produtos, né? Então aqui por classe, né? Classe A, classe B e classe C, e o tipo, né, de refrigerador que eles utilizam. Então eu posso talvez, em vez de pensar em tipo de refrigerador, eu posso pensar em tipo de tecnologia, tá? Mesma coisa aqui para automóveis. Então, uma vez que a empresa foi lá, definiu quais são, né, os produtos aqui, ela veio, né, fez aqui o planejamento estratégico aqui de produto, ela vai iniciar o planejamento do projeto. Então aqui é importante definir escopo de produto, projeto. Eu estou passando isso daqui porque lá na disciplina de metodologia de projeto, provavelmente vocês já tiveram isso daí. E é uma coisa bastante importante definir esses escopos, porque a definição errada dele pode trazer grandes problemas, né? E aí quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que balancear escopo, custo, qualidade, tempo, risco. Isso daqui, se vocês entrarem lá no existe um guia, né, que se chama PMBOK, né, se vocês entrarem lá no PMI, né, tem bastante informações sobre isso. Bom, aí faz o planejamento das atividades, né, define o baseline, envolve todas as pessoas, faz uma reunião lá de lançamento do projeto, né, e depois aí o projeto, né, ele se inicia, né, executa o que foi planejado, né, se faz um controle e por fim encerra o projeto, tá? Uma coisa que é interessante aqui também é o seguinte, né? Que quando a gente está fazendo um projeto, né, a gente planeja, né, a gente tem aqui, ó, um ciclo aqui, ó, de desenvolvimento desse projeto. Então a gente tem uma parte aqui, ó, de pesquisa também desse projeto, né? E toda essa fase, muitas vezes nessa fase a empresa está gastando dinheiro, né? E aqui eu estou desenvolvendo, eu estou desenvolvendo o que? Eu estou desenvolvendo a tecnologia. Então nessa fase aqui, ó, né, se acontecer algum problema, né, o projeto ele pode atrasar, né?
Então eu tenho que desenvolver isso daqui rápido, né, para eu fazer o lançamento para eu lançar aqui o produto né, no mercado, né, aí eu vou ter o lucro, né, e vou ter lá garantido as minhas vendas, né. Então a curva aqui de lucro vai começar a crescer e aqui no final eu vou ter esse retorno desse investimento, tá? Aqui só que para a gente mostrar, né, que nessa fase a gente tem, no início ali do projeto que a gente está desenvolvendo a tecnologia, a gente tem muitas incertezas, mas muitas vezes as decisões que a gente toma, ela vai definir um bom percentual lá do custo do produto, tá? Vou passar aqui, né? Então, uma vez que a gente fez lá o projeto formacional, a gente fez o planejamento estratégico, o planejamento do produto, a gente entra na fase de projeto formacional, onde o objetivo é identificar quais são as necessidades e os desejos dos clientes, né? Então, tem lá, por exemplo, diagrama de Canno, né? Tem as etapas, tem que analisar o ciclo de vida do produto, definir necessidades e requisitos, consigo as especificações. Entra aqui no projeto conceitual, né, onde que a ideia do projeto conceitual é definir o conceito do produto, tá? Eu posso definir aqui dentro do processo do projeto conceitual, eu posso ter aqui, ó, por exemplo, as soluções de algum subsistema do meu produto, né? E o desenvolvimento, por exemplo, de alguns subsistemas desses daqui, ó, ele pode requerer o quê? Pode requerer uma nova tecnologia. Então, lá dentro, né, do projeto conceitual, eu estou fazendo o quê? Eu estou desenvolvendo também uma nova tecnologia, tá? Então, isso daí também pode acontecer, né? Aí dentro do projeto conceitual, aí eu parti lá de um problema geral, né, e definir, e a partir desse problema geral, definir subproblemas, achar a solução dos subproblemas e depois integrar isso daqui, ou compor isso tudo na solução final lá do meu produto, né. Aqui também eu estou passando porque isso daqui é lá lá da disciplina de planejamento de projeto formacional, mas aí depois a gente vem na fase aqui de projeto preliminar, no projeto detalhado, onde que o objetivo é detalhar todos os componentes aí do veículo, do produto. Aí eu posso usar, por exemplo, regras para projeto de manufatura, né? Eu estou passando aqui porque tem muito material, né? Muitas imagens, mas aqui é um modelo 2D aí do 2D do produto, né? Aqui é uma análise, né, de CAE, né, de simulação, de otimização, né, do produto. Aqui também, né, um desenvolvimento, né, hoje em dia a gente tem vários sistemas, né, CAD aí, que eles podem ser integrados, né? Eu consigo fazer hoje muita coisa que virtualmente, né? Então eu posso ter todo o desenvolvimento aí de um veículo, né, de uma maneira aí virtual, né? E com isso daí eu vou acelerando, né, o meu tempo de desenvolvimento. Isso daí também porque hoje em dia a gente conseguiu reduzir, né, o custo aí de computadores, né? A gente conseguiu reduzir também o custo de simulações, mas por outro lado, né, a gente observou o seguinte, eu vou dizer que os veículos, né, os produtos, eles se tornaram cada vez mais complexos, né, e fazer protótipos, tá? Então fazer protótipos aqui com esses produtos complexos, eles têm ficado muito mais caro. Então a ideia, né, é o que? Eu vou fazer simulação, porque simulação é mais barato, tá? Aqui eu posso gerar mockups, né, fazer prototipagem, né, e aí depois eu já entro lá na fase de preparação da produção, né, vejo lá a questão de fornecedores, logística, né, preparo o lançamento do produto no mercado, né, desenvolvo todo o sistema aí de preparação daquele lançamento, né.
assistência técnica, acompanho o produto, né, no mercado, né, monitoram, propõe melhorias, né, monitora aquele produto no mercado, sistema de distribuição, produção, né. Aqui eu tenho que muitas vezes montar uma equipe, né, para fazer esse acompanhamento daquele produto, né. E assim, ó, é uma fase, né, essa fase de acompanhamento é uma fase bem crítica, né. Isso daqui foi um caso real que aconteceu na GM, né. E ela teve que desembolsar lá mais de $1 bilhão para substituir a peça com defeito, né. Porque por um problema de projeto, né? Tá? Não é bem desenvolvimento de tecnologia, mas é desenvolvimento de projeto. Alguém substituiu essa peça, né, por um tamanho diferente do que estava especificado, e aí essa peça ela gerava um destravamento, né, ela desligava o carro, né, quando o carro estava a 100 km por hora, 90 km por hora. Isso daí causou vários acidentes, pessoas acabaram morrendo, tá? Bom, depois disso daí, né, então a empresa foi lá, né, decidiu pela descontinuidade lá do produto. Ela ainda tem que ter um tempo lá que ela tem que prestar assistência daquele produto, né, e até finalizar o suporte. Então mostrei isso daí, mas assim, ó, quero mostrar aqui 2 ou 3 exemplos. É o seguinte, cada empresa tem seu modelo específico de desenvolvimento de produto. Aqui o caso da Nissan e da Renault, né? Essa empresa estava com uma situação bem ruim, tanto interna quanto externamente, tá? Mas uma coisa assim, ó, o que a empresa, qual foi a estratégia? Orçamento, né, de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento foi aumentado, contratou pessoas para fazer isso daí, né, e investiu em desenvolvimento de novos produtos, né? E aí a marca conseguiu obter sucesso. Também aí fez planejamento de portfólio, planejamento de produto, né? E conseguiu sucesso aí no mercado. Um outro exemplo é o caso aqui, né, da Embraer, né? Então a Embraer também, né, ela fez pesquisa de mercado, né, e pesquisou lá também para identificar as oportunidades, mexeu em fábricas, né, investiu em inovação, né, trabalhou aqui com fornecedores, né, então parceiros aí de risco, né, mas é claro, os lucros também foram divididos, né, então fez parcerias, né. Então, isso daí foi da estratégia da Embraer. Isso tudo por quê? Né? Porque a tecnologia ela se tornava, né, muito obsoleta rapidamente, né? Então eles tiveram que reduzir o ciclo, né, de desenvolvimento de produto, tá? Então foi obtido aí por meio de engenharia simultânea, novas tecnologias, forma de organização, gestão do manufatura e gestão aí do processo de desenvolvimento de produto. Então esse daqui é o modelo, né, de desenvolvimento da Embraer, né? Esse daqui, ó, né? Então você tem lá uma fase, né, que a gente chama de fase pré-competitiva, né? Então nessa fase aqui, ó, pré-competitiva, né? Você tem lá um desenvolvimento de conhecimento fundamental, desenvolvimento de tecnologia, valida aquela tecnologia, né? Demonstra aquela tecnologia e depois faz a definição final lá do produto. Então nessas fases aqui, ó, de desenvolvimento é muito comum ter parcerias com empresas, centros de pesquisa, né? E aqui quando já vai se aproximando para o processo aqui, ó, de desenvolvimento do produto, né, se faz uma pesquisa mais de cunho industrial. Mas vejam aqui, ó, que isso daqui, ó, já começa, né, há muitos anos antes mesmo, né, do lançamento do produto no mercado.
Porque depois que fez isso, né, você tem todo um processo aí de desenvolvimento, de certificação de produto e de propriamente dito de produção, tá? Então, fora isso, né, desenvolveu, né, trabalhando nesse modelo, desenvolveu novas tecnologias, identificou o que o cliente gostaria mesmo, né, de estar pagando, né, desenvolveu tecnologias aí, né, por exemplo, para determinados processos, né, então, por exemplo, o processo de robotização na pintura, né, processo aí, né, todo no mockup eletrônico do veículo, né. Então aqui, ó, né, a gente vê, né, nós conseguimos ver o impacto aqui, ó, da adoção de todas essas tecnologias na redução do tempo de desenvolvimento do produto, né. Então aqui no caso aqui da Embraer, né, um avião, né, ele reduziu, né, Embraer aqui 120, ele levou 64 meses para desenvolver, enquanto que o 170 levou 38 meses, né? Então, assim, todo esse desenvolvimento, né, ele permite aí uma redução, né, no tempo de desenvolvimento do produto, né? E aqui um exemplo, né, de um veículo aí que foi desenvolvido, né, o Phenom, né, algumas características dele, né? E os resultados do desenvolvimento desse avião, o que é, né? É a gestão do conhecimento, que foi muito bem feita ao longo do desenvolvimento, registro de lições aprendidas, né? E o domínio aí de todo né, do processo de negócio. Então isso daí acabou sendo importante, né, e um diferencial no desenvolvimento do produto, tá? Então a gente vê, né, que é importante, né, a gente ter uma integração, né, entre o processo de desenvolvimento de produto, né, deixa eu passar esse slide aqui, ó, né, é importante a gente ter essa integração aqui, ó, né, cada vez maior, né, entre o processo de desenvolvimento de tecnologia e o processo de desenvolvimento de produto, né? E o fruto né, o fruto dessa integração aqui, ó, né? O resultado disso daqui, o que é? É inovação, tá? Obrigado.